Paz e graças a todos, que Deus venha estar presente nesse dia, na vida de cada um. Vou estar trazendo uma mensagem hoje sobre 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Louvado seja Deus, uma palavra para minha e a tua reflexão neste dia. Dou o tema desta mensagem de hoje como guardar o tesouro que Deus te dá. Por que guardar o tesouro que Deus te dá? Porque quando Deus nos entrega algo em nossas mãos, nós temos verdadeiramente que ter a responsabilidade e o compromisso de ser responsável por aquilo que Deus nos entrega. E quando lemos esta mensagem, nos traz uma reflexão do quanto e do qual é valioso, né, tudo que Deus nos entrega em nossas mãos. Diz assim, 1 Reis, capítulo 21, 2 e 3 diz assim: E Acabe falou a Nabote dizendo: Dai-me da tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Nós, lendo esta mensagem aqui, ela nos transmite algo tremendo de Deus para nossas vidas. Porque vemos que ali Acabe, rei de Samaria, e Nabote era seu vizinho, o qual só tinha aquela vinha, o qual era a herança de seus pais. E Acabe aqui, além do que ele já tem, além do que ele já possui, sua casa como rei devia ser um lindo palácio, tinha tudo o que queria em suas mãos, no seu poder, mas não, aqui ele estava almejando algo além, ainda que era a única coisa que Nabote tinha, o qual era essa vinha, herança de seus pais. E quando vamos ver esse lado, ele é um lado assim tão dinâmico, para cada um entender e compreender a dimensão desta palavra, porque aqui Deus verdadeiramente nos mostra que o que Nabote tem era uma herança. Herança a qual vinha de seus pais, o qual, mediante herança, quando a gente ouve falar sobre herança, é algo assim: você tem uma herança que é de seus pais, você já não pode vender, você não pode dar, você não pode negociar, porque é algo que você tem que guardar, segurar, cuidar, até você partir e deixar para os seus filhos, porque é herança. Você só tem que cuidar, zelar, proteger ali, se responsabilizar, mas você não pode negociar aquele presente, negociar aquele algo qual você recebeu de seus pais. E aqui foi, mesmo na parte mais, o alvo mais principal, o qual foi almejado.
o rei, tendo tudo que tinha, né, ali, né, o invejou. Teve inveja daquela vinha de seu vizinho e já desejou comprar, negociar, trocar, né? E aqui ele explica, né, que pode trocar até numa melhor do que aquela, ou se não, pagar o valor dela em dinheiro. Mas é tão importante nós entender a dimensão do entendimento que Nabote tinha. Se aquela vinha, o qual ele tinha, estava sendo, né, o alvo dos olhos de um rei, com certeza era uma vinha bem cuidada, uma vinha bem, né, zelada, uma vinha muito bem, né, ali, cuidada. E hoje, quando nós vemos os tesouros que Deus tem distribuído para com seus filhos, para com seu povo, para com a sua igreja, não é diferente. Não é diferente. Quando nós vemos um homem e uma mulher que recebe de Deus os dons espirituais, que recebe de Deus ali os frutos do Espírito Santo, e quando de repente, né, alguém, né, o inveja, alguém sente, né, vontade de possuir, de ter, alguém, né, o inveja a querer parecer, a ser igual, ou ser usado como você, ou ser, né, usado como que Deus te usa. Não é diferente da época de Nabote. Mas assim como Nabote, aqui ele fala, porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Aqui, Nabote já foi bem preciso com Acabe, que mediante aquela vinha que ele possuía, qual era a herança de seus pais, ele não podia negociar de maneira alguma, ele não podia trocar de maneira alguma, ele não podia vender de maneira alguma. Era um tesouro, era uma herança que ele tinha e ele tinha que cuidar, preservar, mantê-lo até o final dos seus dias. E eu e você, em nossos dias, temos que ter a plena, né, a plena certeza, a plena convicção de tudo que nós recebemos de Deus. Nós temos que ter a responsabilidade de cuidar e cuidar bem. Vamos dizer, ninguém toma um dom que Deus te deu. Ninguém te toma. Por exemplo, se Deus deu um dom para ti, o dom do amor, ninguém vai tomar esse dom teu. Usufruir, comprar, negociar. Mas alguém pode, de alguma maneira, se levantar, te entristecer, te abater, te desanimar. E quando pensa que não, mais cedo ou mais tarde, você mesmo que perdeu aquilo que Deus te deu. Você era uma pessoa que amava, você era uma pessoa ali caridosa, você era uma pessoa verdadeiramente que tinha o amor de Deus dentro de si. De repente você começa, né, a ser rancorosa, você começa a desprezar, você começa, né, a desfazer, né, do que Deus já te entregou. Então, de certa forma, você perdeu o que Deus te deu. De certa forma, você, né, o enterrou o que Deus te deu. Mas esta palavra aqui nos dá um despertamento a cuidar, a zelar
e zelar com cuidado, cuidar com um cuidado maior, porque é algo que Deus nos deu. Como a vigilância. Quando Deus nos dá a vigilância, gente, isso é um fruto do Espírito muito maravilhoso. A temperança, sabe, o domínio próprio, ali a verdadeira palavra de Deus que transforma o ser humano. Dentro disso, Deus dá o entendimento e a compreensão que não adianta só ter a palavra em si, mas é necessário obedecer, praticar. Isso são algo que nós não recebemos aqui da terra, no natural, do homem. É um tesouro vindo de Deus e temos que zelar, temos que cuidar. Assim como lá em Apocalipse capítulo 1, 3 diz assim: bem-aventurado os que lê, né? Os que lê, os que ouvem, né? E põe em prática as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. Ali ele nos dá a entender e compreender a realidade da vida. Ali ele nos revela verdadeiramente como que temos que ser, se queremos ser, né, bem-aventurados. Lermos, né, ouvirmos e colocarmos em prática. Porque não adianta só sermos ouvintes, né, e não praticantes. Porque aí também não ia adiantar, porque a própria palavra diz em Tiago que os demônios crê que estremece, mas não obedece. Então eu e você temos que receber de Deus, entender e compreender que não podemos, né, tê-lo de qualquer maneira. Nós não podemos se acostumar com o que é santo. Nós jamais podemos se acostumar com o que é de Deus. Jamais podemos se acostumar com tudo o que Deus nos entregou, mediante a sua graça, a sua misericórdia, o seu infinito amor, né? Eu fico observando, né, qual dom maravilhoso, o qual Deus dá a uma pessoa, o dom da fé, o dom de amar. E no decorrer da caminhada, tem que se zelar desse tesouro que Deus o entregou, porque um dia há de dar conta deles diante de Deus. Como um homem que eu admiro na Bíblia, Davi. Davi, ali desde o começo, quando ele começa, né, ali nas suas batalhas, diante do rei Saul, a prudência que ele tinha para entrar diante do rei e para sair diante do rei, para entrar diante do povo, sair diante do povo, em qualquer circunstância, ali, aquele homem como ele era prudente. A prudência é um fruto muito maravilhoso, que quem tem ele, gente, é algo incomparável, é algo que não tem preço, é algo que só Deus pode verdadeiramente dar ao homem ou à mulher que o busca, que está na sua presença. Então, quando nós vermos essas maravilhas, esses tesouros que Deus nos entrega, que entrega aos seus filhos, que entrega à igreja, nós temos que ir para a palavra de Deus e permanecer nesta palavra a cada dia, porque os dias são maus. A cada dia, algo pior vem ao nosso encontro, acontece ao nosso derredor. E se nós não vigiarmos com o que recebemos de Deus, nós fazemos como fez ali Esaú. Esaú foi ali, né? Chegou cansado em casa, com fome. Lá estava Jacó, preparando aquele guisado cheiroso, que com certeza o que cobiçou mesmo Esaú foi, né, o cheiro daquele, né, guisado,
daquele alimento ali que chamou a atenção dele. E quando Jacó lhe fez a proposta de comprar sua primogenitura, o que Esaú falou? Esaú disse, do que me importa a primogenitura se agora eu estou com fome? Se eu estou cansado, com fome, eu quero alimentar. Para que serve a primogenitura? Nos nossos dias, nós estamos vendo demais acontecer no meio do povo de Deus, no meio dos filhos de Deus, da igreja de Cristo. Recebeu algo de Deus, mas mediante a circunstância, né, se vende. Mediante a ocasião, né, se entrega. E não se percebe que a proposta vem, a ocasião vem, mas que nós, como cristãos, que temos algo que foi entregue por Deus em nossas vidas, temos que manter-nos na posição, temos que mantermos na vigilância, temos que mantermos como um atalaia, temos que mantermos como um guarda sobre o muro, todo tempo na vigilância. Eu fico maravilhado quando Deus verdadeiramente entrega algo ao seu povo. Como Deus entregou a responsabilidade ali para Josué. E disse, meu servo Moisés é morto. Agora passa com esse povo ao Jordão e leva a terra que eu prometi. Eu fico olhando a responsabilidade daquele homem. De pegar, né, ir na frente daquele povo, daquela multidão, e levar eles para uma terra o qual Deus já tinha prometido. Que responsabilidade. Ali, verdadeiramente, Deus estava prometendo para ele, ei, eu já te levantei como soldado, já te levantei aqui como, né, o guardião deste povo, eu já te levantei como capitão deste povo. Então, prossegue, vai em frente, porque a terra que eu prometi a eles vai ser entregue. Então, vai avante, né? E quando nós observamos na caminhada ali de Josué, ele conduzindo aquele povo, quando nós vamos ver lá no 24, né? Capítulo 24 já de Josué, tá lá o povo, né? Já estava ali esquecendo o conserto de Deus, os mandamentos de Deus, as leis de Deus. O povo já começava a adorar os ídolos, né, da terra que pisava os pés, que ali né, ficava por uns dias. E o povo começava a se contaminar com os deuses daquelas terras qual eles, né, estavam passando, né? E de repente nós vamos entender e compreender que ali Deus, né, levanta mais uma vez a Josué para despertar aquele povo e dizer, se vocês não querem adorar somente a Deus, se vocês não querem obedecer os mandamentos de Deus e quer verdadeiramente ficar como o povo desta terra, que ficais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele sabia, ele tinha convicção do chamado, ele sabia a promessa que Deus tinha feito para ele. E de maneira nenhuma ele se moveu, de maneira nenhuma ele se vendeu, de maneira nenhuma ele se corrompeu, ele se contaminou, ou ele começou, né, a se prostituir com a cultura, ou com os deuses, ou com tudo que aquela terra o qual eles passavam o oferecia. Mas muitos se prostraram, voltaram para trás, começaram a adorar os deuses estranhos, né, da cidade, daquelas províncias, daquelas terras que eles estavam passando ali, né? Começaram a idolatria, começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. Mas Josué permaneceu firme. E isso é que Deus quer para mim e para a tua vida, que mediante a circunstância,
mediante a situação, mediante a prostituição, mediante as vaidades, o mundanismo, o pecado. Eu e você temos que permanecer firme em Cristo, né? Zelando pela nossa fé, zelando pela salvação, zelando pela santidade, zelando pelo compromisso para com Deus. Porque caminhar com Cristo, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas é glorioso, é maravilhoso, é um caminho de muita abundância. Contemplar e ver o que Deus verdadeiramente tem nos entregado, está nos entregando e ainda vai nos entregar ainda mais, porque já pensou a cidade qual vamos morar um dia? Já pensou a cidade o qual verdadeiramente nós vamos morar eternamente com Ele? Não tem tesouro maior, não tem algo, né, mais sublime, mais glorioso, mais perfeito, mas é necessário nós verdadeiramente guardar o que o Senhor tem nos dado, né? Guardar o nosso depósito, guardar a nossa fé, guardar tudo que o Senhor tem nos entregado. Não se venda, não negocie o que Deus te deu. É difícil, está complicado, não vejo o final, não vejo o fim dessas coisas, não importa. Você tem que permanecer firme, como uma coluna pela palavra de Deus. Permanecer com o que Deus te entregou. A sua palavra, a santidade, a fé, o amor, a esperança, a certeza da salvação, a vida eterna. São tesouros gloriosos vindo de Cristo. Não se corrompa. Não tenha dúvida do que é santo, não tenha dúvida que Jesus é o Filho de Deus, não tenha dúvida que o Espírito Santo habita dentro de você. Não tenha dúvida, jamais duvide do que é santo, jamais duvide da palavra de Deus, jamais duvide do Senhor Jesus. Permaneça assim como Ele te chamou, porque quem começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Permaneça, persevere, continue firme com o Senhor. Aqui, Nabote, ele falou: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. E ele não fez como fez Esaú. Esaú trocou a primogenitura, né, ali pelo um prato de ensopado, pelo um prato, né, de comida. Quantos que estão trocando a palavra de Deus por pratos de lentilha, o qual vai levar à morte e à morte eterna? E essa é uma das coisas piores que pode acontecer com o ser humano, é a morte eterna, a segunda morte, uma condenação eterna. Receberam de Deus a verdade e transmite a mentira, enganando, se vendendo, usurpando, né? Mas Deus não quer isso para nós. O Senhor Jesus não quer isso para nossas vidas. Ele quer que nós permaneçamos santos, assim como Ele é santo. Assim como o apóstolo Paulo lá em Efésios fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Já pensou, irmão, que honra? Já pensou, irmãos, que glória? Imitarmos o Filho de Deus, sermos verdadeiramente seguidores de Cristo, sermos verdadeiramente homens e mulheres que andam nos passos de Cristo, olhando somente para Cristo, buscando aparecer com Cristo, buscando a cada dia ser fiel com esse Deus que verdadeiramente nos chamou, nos abençoou, nos predestinou, nos elegeu como filho. É maravilhoso
Então, permaneça no que você aprendeu. Se você aprendeu sobre a santidade de Deus, permaneça na santidade de Deus. Se você aprendeu, né, sobre os atributos de Deus, a cada dia busque o que são esses atributos de Deus. Busca entender e compreender como são maravilhosos. Meu Deus, um dos atributos de Deus, a santidade, é algo assim tremendo, é algo que a gente como ser humano pensa, busca neles com muito temor e tremor, porque é algo santo, como Deus é santo. E aí temos que permanecer em tudo na presença dele. Que o Senhor Deus venha nos ajudar, que o Senhor Jesus venha, né, ser conosco, que o Espírito Santo venha permanecer conosco, nos ajudando a cada dia. Que jamais nós venhamos trocar o que é santo pelo que é profano. Que jamais nós venhamos sair daquilo que Deus nos chamou para uma vida, né? Uma vida assim como éramos no passado. Que nós venhamos ser homens e mulheres cheios da graça de Deus, aperfeiçoados pelo Espírito Santo, andar na presença de Deus verdadeiramente, né? Como Deus quer que nós andemos, como, né, a luz que ilumina as trevas, como o sal desta terra, e resplandecendo para a glória de Deus. Que Jesus possa continuar, né, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, superabundando com a sua palavra, com o seu entendimento, com sua sabedoria no nosso coração, para que a cada dia o nosso coração venha a ser deslumbrado, né, pela supremacia de Deus, pela grandeza de Deus, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, em conhecer a Deus, em conhecer o Senhor, em conhecer o seu amor. Que Deus abençoe a todos.